Olá, meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso assunto dos atributos de Deus. Se você está chegando aqui agora, quero que você saiba que nós temos mais 2 vídeos sobre esse assunto. É importante você assistir, porque quanto mais você aprender sobre os atributos de Deus, é melhor. Esse assunto é um assunto muito amplo e assistir só um vídeo é pouco. Que você assista os outros vídeos também. Nós vamos ter 4 vídeos ao todo. Já temos 2, esse é o nosso terceiro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E o que são atributos incomunicáveis? São aqueles que Deus não compartilha conosco. São aqueles que justamente fazem Deus ser Deus. Deus é diferente de nós. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos iguais a Deus. Isso é óbvio, né? Nós não somos iguais a Deus. Nós somos diferentes. Deus ele é outro e por isso ele contém atributos incomunicáveis que ele não compartilha conosco. E hoje nós vamos falar apenas sobre 5 atributos. Esse nosso Deus é um Deus grande, é um Deus transcendente, como nós falamos na aula passada. A transcendência fala sobre a grandeza de Deus. Deus é grande, e se nós fôssemos tentar imaginar quantos atributos Deus tem infinitos atributos. A Bíblia, ela revela alguns atributos de Deus. E nós não vamos estudar todos os atributos que a Bíblia fala. Eu escolhi 5 atributos incomunicáveis para nós compartilharmos hoje. Creio que será suficiente para que você desperte para querer estudar mais, para querer aprender mais. Esse é o meu intuito. Se ao assistir essa aula você ficar com mais fome, com mais sede de Deus, eu já alcancei o meu objetivo. Hoje nós vamos estudar então 5 atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro atributo que eu quero passar para vocês é o atributo da independência de Deus. O que quer dizer Deus é independente? Quer dizer que ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós, ele não precisa de ninguém. Quero ler um versículo aqui. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o céu e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Foi isso que nós acabamos de ler. Deus é independente, ele não depende de nós, nós dependemos de Deus. E nós só podemos depender de Deus porque ele não depende de nós. Quero ler mais um versículo aqui, ó. Romanos 11, 35 e 36. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é a origem de tudo, o sustento de tudo e o destino de tudo. Esse nosso Deus, ele é independente. Ele não depende de nós, ele não depende de nada. Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o primeiro atributo. Segundo atributo incomunicável de Deus. Nós vamos falar agora sobre o atributo da imutabilidade de Deus. O que quer dizer Deus é imutável? Ele é imutável quer dizer que ele não muda. Deus não tem mudança, ele não tem variação, ele é sempre o mesmo. Quero ler aqui um salmo com vocês, Salmo 102, versículo 25 e 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como a veste, como a roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é sempre o mesmo.
Amém? Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Deus está falando aqui que ele não muda. Deus ele continua sendo o mesmo. E quando nós falamos que Deus não tem mudança, não queremos dizer com isso que Deus é um Deus frio, um Deus distante, um Deus que não se envolve com a sua criação. Deus ele é imutável, mas ele se importa, ele se envolve com a sua criação. Vamos ler mais um versículo aqui. Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus ele é imutável, mas ao mesmo tempo ele se importa, ele se envolve com a sua criação. Esse foi o segundo atributo incomunicável. Nós vimos o primeiro, que foi a independência, Deus não depende de nós. Nós vimos o segundo, a imutabilidade de Deus. Deus ele não muda, mas mesmo não mudando, não quer dizer que ele é frio, imparcial, insensível. Ele se importa e ele se envolve com a sua criação também. O terceiro atributo incomunicável, a eternidade de Deus. O que quer dizer Deus é eterno? Quer dizer que ele não tem começo de dias e nem fim de dias. Desde a eternidade passada, se podemos falar assim, até a eternidade futura, Deus existe. Deus ele existe antes da criação de todas as coisas. Deus é eterno. Quero ler aqui um versículo com vocês. Você já pensou? Passado, presente e futuro são medições de tempo, né, que a humanidade criou. Para Deus não existe presente, para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus ele vê todo o tempo de uma forma simples e real. Vamos ler aqui Jó 36:26. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O número dos anos de vida de Deus não se pode calcular. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus sempre existiu. Deus existe antes da criação do universo. Você pensa, antes da criação de todas as coisas, Deus já estava lá. E é por isso que ele pode ser chamado de o Deus eterno. Amém? Então, esse foi o terceiro atributo, a eternidade de Deus. Vamos falar agora sobre o quarto atributo incomunicável de Deus. Nesse quarto, eu gostaria de falar três atributos. Aqueles que são mais famosos, acho que a maioria de vocês já ouviu falar. Onipotência, onipresença e onisciência. Deus, ele é onipotente. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem todo o poder. A palavra oni significa completo, significa tudo. Onipotente, Deus tem todo o poder. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra e sustentador. As coisas só estão de pé, nós só estamos vivos, né? O mundo continua funcionando, o universo continua funcionando, porque Deus é o Todo-Poderoso, ele sustenta a sua criação. Onisciente. O que quer dizer Deus é onisciente? Ele contém todo o conhecimento. Pensa comigo, nós somos seres humanos, e a cada dia que nós aprendemos alguma coisa, nós amadurecemos, nós somos acrescentados, nós mudamos todo dia. A cada dia que se passa, você tem uma nova versão de você mesmo. Você muda todos os dias. Deus, como nós vimos, ele é imutável. Ele tem toda a sabedoria. Deus não vai aprender nada. Deus já sabe de todas as coisas do passado, de todas as coisas do futuro. Deus sabe até mesmo as coisas que os homens ainda não descobriram. Deus contém toda a sabedoria. Deus, ele é onisciente. E quero falar agora sobre a onipresença de Deus. O que quer dizer que Deus é onipresente?
quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos ler um versículo aqui, Salmo 139, versículos 7 e 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Nós vemos aqui, ó, ele fala: para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Essa palavra mais profundo abismo, nós podemos traduzir como inferno. E nós aprendemos, não sei se você aprendeu isso, eu aprendi dessa forma, nós aprendemos que o inferno, ele é a ausência de Deus. Mas não é verdade isso. Deus está presente em todos os lugares. Até no inferno Deus está. Sério? Até no inferno Deus está. Deus está em todos os lugares. Lá no inferno, quem for para o inferno vai encontrar com Deus lá. A pessoa pensa assim que ele vai chegar lá no inferno e quem manda lá no inferno é o diabo. E ele vai estar dando uma grande festa, mas não é isso. Lá no inferno, todos vão encontrar com a presença de Deus, mas de uma forma negativa. Lá as pessoas vão encontrar com a ira e com o juízo de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. E em cada lugar ele manifesta um atributo seu, ele manifesta um perfil seu. Não seria um atributo, mas em cada lugar que Deus está, ele se manifesta conforme o lugar. Seria isso o certo de falar. Deus ele está presente de várias maneiras. Eu vou completar esse pensamento agora falando do último atributo. O quinto atributo incomunicável de Deus é a sua unidade. Agora você vai entender melhor o que eu estava querendo dizer aqui. Deus ele está em lugares diferentes e conforme o ambiente, conforme o lugar, conforme as pessoas estão ali interagindo, Deus responde, Deus age e reage conforme o que está acontecendo ali naquele local. Deus, ele é um Deus que ele é unido. O quinto atributo que nós vamos falar é sobre a unidade de Deus. O que quer dizer a unidade de Deus? Quer dizer que Deus não está dividido. Mesmo lá no inferno, todos os atributos de Deus estão com ele. Nós aprendemos que Deus é amor. E o amor de Deus, ele não abre mão do seu amor para estar lá no inferno, por exemplo. Ele não abre mão dos seus atributos para onde ele vai. Deus, ele é um ser de perfeita unidade. Deus ele está em todos os lugares do universo e aonde ele está, ele carrega todos os seus atributos. Deus não deixa de usar um atributo para usar o outro. Deus não deixa de lado, né, o amor para julgar. Deus não deixa de lado o amor para fazer justiça. Deus ele faz justiça amando. E esse é uma característica que só Deus tem. Nós oscilamos, né? Muitas vezes nós estamos de uma maneira e depois nós estamos de outra. Às vezes nós estamos amando e às vezes nós estamos odiando, mas Deus, ele é um único Deus. Ele é uma unidade. Nós aprendemos no estudo da Trindade que Deus é um único Deus. Ele coexiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, mas ele não é dividido. Esse Deus, ele é um Deus infinito, é um Deus eterno. Ele possui infinitos atributos, mas ele não está dividido. Aonde Deus está, 100% da sua presença está. 100% do seu amor, 100% da sua justiça, 100% da sua misericórdia, 100% da sua bondade. Aonde Deus está, ele está em plenitude.
E eu gostaria agora de fazer algumas aplicações sobre isso que nós estudamos aqui, para que não fique somente um estudo acadêmico, um estudo intelectual. Eu quero te dar algumas aplicações práticas para o seu dia a dia. O que você, pode aplicar, o que você pode usar na sua vida aprendendo esses atributos. Vamos ver aqui 4 aplicações. Por que a primeira aplicação? Por que é importante saber que Deus é independente? Saber que Deus é independente é a base para a nossa dependência dele. Somente sabendo que Deus é independente, nós podemos depender dele. Se Deus dependesse de alguma coisa ou de alguém, como que nós iríamos depender de Deus? Então, a independência de Deus é a nossa base para a dependência dele. Amém? A segunda aplicação. Por que é importante saber que Deus é imutável? É importante saber que Deus é imutável, porque a imutabilidade de Deus é uma base segura para a nossa fé. Eu só posso dizer que eu creio em Deus com segurança, porque Deus não muda. Já pensou se Deus mudasse? Se Deus variasse como nós oscilamos, parece uma montanha russa, né? Uma hora estamos com um pensamento e passou pouco tempo e já mudamos o nosso pensamento. Deus, ele não muda. Aquilo que ele escreveu, aquilo que ele prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. E nós podemos crer nesse Deus. Então, saber que Deus é imutável nos dá segurança para crermos que ele não vai mudar aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele é imutável, ele é fiel. A terceira aplicação. Por que é importante saber que Deus é eterno? Saber que Deus é eterno é a base para nós crermos na vida eterna. Como que nós vamos crer na vida eterna se Deus não é eterno? Somente um Deus eterno pode prometer vida eterna para aqueles que nele creem. E essa é a nossa segurança. Saber que Deus é eterno nos dá segurança de que nós podemos esperar pela vida eterna, porque esse Deus eterno é aquele que vai nos dar a eternidade também. A quarta aplicação. Por que é importante saber que Deus é onipresente? Saber que Deus é onipresente é a base para a nossa comunhão com Ele. Deus, ele está em todos os lugares, mas Deus não está em todos os lugares como uma força. Você pode pensar, eu sei que Deus está em todos os lugares, ele é uma força, ele é uma energia. Não, Deus não é uma força. Deus está em todos os lugares e ele é uma pessoa. Ele é um Deus pessoal. Saber que Deus é onipresente é você ter a certeza de que Deus está aqui em pessoa e ele se importa, ele se relaciona, ele nos criou para termos comunhão com ele e comunhão uns com os outros. Então, saber que Deus é onipresente, que está em todos os lugares, nos dá essa segurança de que não estamos só, mas nós temos um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus que se importa. Ele é o Emanuel, ele é o Deus presente, ele é o Deus conosco. Eu gostaria de encerrar aqui lendo um versículo com vocês. João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, conhecer a Deus. Estudar os atributos de Deus não são só informações para a mente, mas são informações que devem queimar o nosso coração. O meu desejo é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente que está em todos os lugares, ele está aí na tua casa agora, que ele coloque fome e sede no teu coração, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque para isso nós fomos criados, para conhecê-lo e para desfrutá-lo eternamente. Se você ficou comigo até agora, eu gostaria de te fazer um pedido. Se esse vídeo
fez sentido para você, se esse vídeo te abençoou, compartilha com os seus amigos. Vamos compartilhar o conhecimento de Deus até que Ele venha. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus, na comunhão com o Espírito Santo.